Oi, eu me chamo Antônio José Viana dos Santos, sou conhecido como Tuté. Fui nascido no município de Garapé-Miri no ano de 1977, entendeu? 10/4 de 77. E a minha trajetória na parte de cultura foi através do meu irmão, que já é falecido hoje, e nós se envolvemos que aqui dentro do nosso bairro da Matinha, nosso bairro foi sempre assim muito rico em parte de cultura e talvez dessa essa riqueza grande, entendeu? Entre quadrilha, carnaval, futebol, e que fizemos as quadrilhas nossas, tá? Então, uma rivalidade que tinha dentro do próprio bairro, mas uma rivalidade sadia, entendeu? Entre Arroceiros da Matinha, que era a quadrilha do meu irmão, Acheiro do Pará, a tradição matinhense e a explosão matinhense, que era tudo dentro do bar. E com meus 12 anos de quadrilha, eu fui convidado para me dançar na Acheiro do Pará, daqui da comunidade aqui, que era até o professor Fuena aqui parente aqui do seu Antônio. E daí bateu aquela vontade de trabalhar, entendeu? Com quadrilha. Então, quando eu completei 17 anos, eu montei minha primeira quadrilha, tá? Nossa primeira quadrilha se chamava Chuva de Cheiro, entendeu? Que foi do amigo de Belém, entendeu? Que ele veio para cá, ele tinha o nome de uma quadrilha lá e ele veio passar as festas para cá. E nós se empenhamos. Tá, daí rolou, nós fomos, trabalhamos, dancemos com uns 2 ou 3 anos com o nome da Chuva de Cheiro, tá? E passando em 95, nós já tava as quadrilhas já estavam mais evoluídas em negócio de quadrilha moderna, onde a gente dançava quadrilha e dança, entendeu? Eu dançava 3 minutos ou 4 minutos de quadrilha, depois dançava 4 danças, um shot, ou um carimbó, um siriá, entendeu? Mas dança regional, mas tinha dança moderna também dentro da quadrilha. E daí foi surgindo isso. Então, quando foi uma tarde linda e tal, nós estávamos com uma quadrilha mirim aqui e nós resolvemos disputar o concurso municipal de quadrilha. Então, aqui existia 3 categorias. Existia mirim, a infanto-juvenil e adulto, que era aqui na Praça Sá de Barro, aqui no bairro da Matinha, aqui no bairro da Matinha, aqui a praça aqui. E nós saímos de lá, nós perdemos até esse ano o concurso infanto-juvenil, e nós viemos de lá e se coloquemos no canto, entendeu? Aí nós tínhamos mina de criança que estava ensaiada na nossa quadrilha e tal, mas a gente não tinha um nome. E aí nós vinha andando e tal, nós passamos por perto do antigo hospital agora aí, e nós viemos falando que nós ia fazer uma quadrilha mirim que era para disputar no outro dia. Só que as nossas crianças já estavam ensaiadas. Aí nós viemos, começamos a conversar e tal, aí a Lana conversou e começamos a conversar como é o nome da quadrilha, aí um dá um, aí dá outro, aí dá um, dá outro e tal. Aí nós surgimos que veio ficar a Explosão do Amor. E nós fomos para lá. No outro dia, já fomos para lá e tal, e nós ganhamos o concurso mirim. E daí começou a surgir a quadrilha Explosão do Amor, entendeu? E dos anos já foi só crescendo e tal. A gente disputava o concurso municipal, entendeu? Às vezes a gente ia disputar o concurso intermunicipal de quadrilha, a gente ainda não participava do concurso estadual de quadrilha ainda. E daí era uma loucura, uma alegria e tal. O bairro começou a se envolver mesmo na quadrilha e tal. E nós fazíamos nosso trabalho, entendeu? Trabalho social, a gente ia nas casas, convidava as criançadas, os jovens, os adultos. E quando já foi passando, como o nosso bairro assim, é muito grande, tem muita criança, entendeu? Aí nós começamos a fazer. Fizemos 3 quadrilhas, entendeu? Aí fizemos a Explosão Curumim, a Explosão do Amor Mirim e a Explosão do Amor Adulto. 3 quadrilhas que nós fizemos, foi uns 3 a 4 anos,
direto, as 3 quadrilhas. Mas depois as crianças foram crescendo, já não deu mais para fazer, aí nós ficamos só com a mirim e adulto. E daí surgia, entendeu? Vinha os convites para a gente dançar em vários municípios, aqui nos interior mesmo do município de Garapé-Miri, nós participava muito, entendeu? E daí a quadrilha foi crescendo, aí passou uns anos, entendeu? Nós começamos de novo a quadrilha adulto mesmo, que aquela garotada, a nossa quadrilha cresceu, já queria disputar a quadrilha adulta, e nós começamos a trabalhar na quadrilha adulta, mas nunca se esquecemos do foco da nossa quadrilha mirim. Sempre a gente fazia a nossa quadrilha mirim, entendeu? E começamos a pegar. Aí foi daí que a quadrilha foi ficando conhecida, que nós fomos no ano de 2001 e 2002 para o município de Acará. Fomos campeão lá no Intermunicipal de Quadrilha Moderna, entendeu? Tempos bons que a gente nunca se esquece. E daí nós viemos, entendeu? Trabalhamos, começamos a participar do Intermunicipal de Quadrilha, Moju, Abaetetuba, Acará, era Barcarena, aqui Vila do Conde, aqui Mocajuba. E daí nós ficamos nessa trajetória aí, entendeu? Correndo para um lado e para o outro, certo? Mas a nossa quadrilha passou por uma dificuldade grande, entendeu? No ano de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, que chegou eu acho assim, uma loucura na cabeça dos nossos jovens de dentro do nosso município, que era a briga de gangue. E pra gente sair para dançar, a polícia tinha que vir buscar a nossa quadrilha aqui, entendeu? Tocaram todo mundo aqui com polícia, era polícia de todo lado, a quadrilha no meio pra gente poder dançar. E daí a gente ia, mas as mães às vezes não queriam deixar. E nós ficamos uns 2 anos sem participar da quadra, porque dessa situação aí começou já a melhorar e nós começamos a voltar a nossa quadrilha. Mas devido ao decorrer da vida, né, a gente perdemos vários brincantes importantes da nossa quadrilha, que hoje faço muita falta no nosso grupo, e as pessoas foram crescendo, foram arranjando família, tiveram de ir para outros municípios para conseguir vidas melhores para eles. Então, e nós ficamos, mas a gente está até hoje, entendeu? Com o nosso grupo, trabalhando aqui com criança. Não estamos hoje, esse ano de 2025, a gente não trabalhamos com quadrilha adulto, trabalhamos só com quadrilha mirim, mas a gente tem uma vontade de voltar à nossa quadrilha adulto, mas não é fácil fazer quadrilha adulto, entendeu? Eu acho que em qualquer município, em qualquer lugar, não é fácil fazer qualquer quadrilha. Tem que ter força de vontade, entendeu? Tem que ter desempenho, porque nós era vários amigos aqui, mas cada um tirava aquele pouquinho do seu bolso para investir dentro da nossa quadrilha. Para a gente poder sair, se divertir, que pra gente a quadrilha é cultura, é arte, é lazer, entendeu? Então pra gente trabalhar com criança, pra gente não ver nossas crianças, nossos jovens se desviarem pro mundo das drogas, a gente preferia tirar dinheiro do nosso bolso, ajudar para eles estarem com a gente, entendeu? Mas eu tenho certeza que não sou eu, com as pessoas que me ajudaram, entendeu? E sempre nós ajudam, que faziam aquilo porque gostavam, com amor, não por interesse em nada, entendeu? E nós estamos com os projetos para trabalhar em cima da nossa quadrilha, só que a gente vamos precisar de muito apoio, entendeu? Estamos querendo comprar uma sede para fazer o nosso barracão, porque nós somos praticamente das quadrilhas, tirando as nossas quadrilhas antigas, Explosão de Cheiros, Explosão Africana, Cheiro do Pará, as outras quadrilhas que tinha aqui, nós somos uma que já somos quadrilha mais velha, mas a gente não tem aonde a gente ensaiar, entendeu? Então nós trabalhamos nisso, não é tempo, entendeu? Então aqui dentro desse bairro aqui da Matinha, aqui o Tutete, tudo que parte de cultura, seja carnaval,
seja quadrilha, seja futebol, entendeu? Encontro das Cobras, que eu fiz parte do Encontro das Cobras, foi um dos frentes que era o presidente do Encontro das Cobras aqui do município de Igarapé-Miri, do nosso lado, entendeu? Que foi um projeto assim que nasceu assim entre duas cobras de dentro do nosso município aqui, uma história de uma lenda muito linda. Então nós tínhamos um grupo aqui, então nós fomos focados, nós como a gente tinha a nossa quadrilha, nós fomos focados para ficar como responsável desse grupo. Então eu era o frente, eu tomava conta disso. Então a parte de cultura dentro do bairro da Matinha, tudo passava e sempre passou tudo pela minha mão, seja carnaval, seja bola, seja quadrilha, seja o Encontro das Cobras, tudo passou pela minha mão, entendeu? Então nós trabalha como a gente gosta, entendeu? Não é como a gente quer, é como a gente gosta. Que a gente tem para ir com prata, a gente vai com prata. Que a gente tem para ir com ouro, a gente vai com ouro. Mas a gente gosta de dançar o São João, entendeu? A gente gosta de dançar São João. A gente não concorda com como tá hoje o nosso São João, entendeu? Mas quem somos nós para mudar, entendeu? Para nós é São João, é São João. Mas é como o meu sobrinho agora que dançou na nossa quadrilha, agora já tem a quadrilha dele em Belém, graças a Deus. E ele fala, tio, a gente tem que ir como tá a mídia, entendeu? Que senão ninguém passa nada por ninguém, todo mundo vai continuar no mesmo barco, entendeu? Então, essa situação aí na nossa quadrilha, no nosso bairro, a nossa cultura, entendeu? A nossa cultura foi sempre forte. O município de Igarapé-Miri foi sempre forte. Eu me lembro que nós saía daqui para disputar o Intermunicipal de quadrilha, entendeu? Que era o Baixo Tocantins, que era município de Igarapé-Miri, Moju, Abaetetuba e Barcarena. Era a campeã e a vice. A campeã e a vice, sempre a campeã e a vice de cada município que ia disputar tudo o final de semana de agosto, que é o mês da cultura, da cultura já do folclore, que comemora, né? Então, a gente ia disputar para lá. E a nossa quadrilha, nós tinha vários lugares para ensaiar, entendeu? Então, o nosso lugar que ficou marcado na nossa memória aqui, que foi aqui no barracão aqui da Santa Luzia, aqui, entendeu? Aqui na frente da Ana Dalila, agora que era chamado lá o Poeirão, agora é uma escola lá. E nós ensaiava lá, nesse barracão lá. Esse barracão foi a trajetória da nossa quadrilha, entendeu? De 95 até 2010, 2011, nós ensaiava lá no barracão, entendeu? Mas depois a senhora morreu lá e o barracão tava meio caindo e nós paramos de ensaiar lá. Mas a gente sente falta do passado da gente, que não é fácil a gente se relembrar hoje. Hoje, quando eu peguei umas fotos, sabe, eu fiquei muito alegre quando eu peguei a foto da minha quadrilha e tal, e vídeo que a gente tem, entendeu? No YouTube, quando a gente vê os vídeos na nossa quadrilha, a gente fica muito alegre. Eu chamo os pessoal pra gente ver, entendeu? A gente fica muito alegre porque tem pessoas ali que não estão mais aqui no nosso meio, entendeu? Graças a Deus, Deus já levou, entendeu? E hoje a tristeza do nosso, a gente não ter um barracão pra gente ensaiar, porque a gente fica, às vezes, até humilhado pra gente ensaiar. Quando a gente vai ensaiar, pedir pra ensaiar em alguns lugares, entendeu? Mas a quadrilha de Explosão do Amor, ela é recordista de título dentro do município de Igarapé-Miri, entendeu? Nós tem uns 18 títulos com esse ano de 2025, que a gente fomos campeão, entendeu? Tem 2 intermunicipal, tem 2, somos bicampeão estadual de quadrilha, do estado do Pará, do Centur, entendeu? E vários outros concursos que nós disputava, concurso de bairro, que era falado aqui, no tempo que tinha, com a tia Benoca, entendeu? A Joana ali fazia, tia Consola, fazia os concursos para as quadrilhas se apresentarem e disputar uma disputa assim sadia para todas as quadrilhas, entendeu? E isso aí te faz assim, às vezes a gente tá sentado, entendeu? No meio da quadra junina, a gente tá pensando, a gente tá sentado, a gente tá se lembrando. Às vezes eu tô lá dentro do quarto assistindo assim televisão, que eu gosto muito de assistir quadrilha, e nós fica assistindo
a quadrilha aí, às vezes meu filho vem e eu diz, pai, você não para com isso, só me enjoa de estar assistindo quadrilha. Eu disse, não, isso tá no sangue, tá? Tá no sangue, é por isso que vocês todos gostam de dançar, entendeu? Tá no sangue da gente aqui, então... Eu tinha um irmão que ele era o dono da quadrilha, entendeu? Daí passou, depois que ele morreu, eu tomei a frente, tá? Disso, da nossa quadrilha aqui dentro do nosso bairro, entendeu? Mas não é fácil trabalhar com a nossa quadrilha aqui dentro da matinha, entendeu? E tempo dessa violência que a gente falamos aí, era complicado, a gente ensaiava por baixo de bala, entendeu? Dentro do bairro, quando dava 6 horas da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Era os horários que era, entendeu? Os horários que era o tiro dentro da matinha, entendeu? E as mães, às vezes, não deixavam os filhos ensaiar, entendeu? Não deixavam os filhos ensaiar e tal. A gente tinha um horário para ensaiar, entendeu? Tinha aquele horário para ensaiar e horário para chegar, para entrar na sua casa, porque quem ficasse estava sujeito a pegar tiro, a ser atirado, ou até sujeito a perder a vida, entendeu? Então, a quadrilha Explosão do Amor, para mim, ela é minha segunda família. É minha segunda família, entendeu? Falou de quadrilha, quando toca uma música de quadrilha, moro que eu fico tremendo e tal, escutando a música de quadrilha, entendeu? Eu gosto muito de quadrilha, eu gosto muito mesmo, gosto muito de dançar, entendeu? E eu gosto muito de estar envolvido no meio da sociedade, entendeu? E hoje a gente toma com esse nosso trabalho, entendeu? É um trabalho que eu tenho certeza que nós ajudemos muita gente, como fomos ajudados, entendeu? Porque hoje a gente se orgulha de dizer que a gente tem praticamente professores, entendeu? Professores de dança, entendeu? Que se formaram, que graças a Deus não foram para o mundo do crime, não foram para a droga, entendeu? Através da nossa quadrilha, entendeu? No nosso trabalho que a gente tinha aqui. Então isso aí deixa assim a gente muito alegre, a gente vê a nossa garotada, entendeu? Nossos amigos, entendeu? Serem professor, serem professora, entendeu? Professor de dança, como a gente tem o Mauro, tem a Rosa, entendeu? Tem várias pessoas hoje que a gente vê passando aí com a gente, aí tem pessoas que dá parabéns pra gente.